pessoal, André Kelian aqui. Vou mostrar para vocês como acessar os parâmetros do VRF Task 7 Free, ok? Vou explicar parâmetro por parâmetro e como acessá-los, certo? Enquanto rola a vinheta aí, se inscreva no canal, clique no joinha aí, beleza? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Tem um Hitachi 7 Free, um VRF. Esse equipamento aqui eu tenho uma unidade de 61,5 kW, tá? Que é a mestre. E tem uma unidade de 50 kW, que é a escrava. Ok? Vou mostrar para vocês como que eu acesso os parâmetros aqui, tá? Isso serve para 7 Free, ok? São 5 botões. O do meio é o PSW1. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, PSW1. Eu vou segurar esse botão durante uns 3 segundos, mais ou menos, vai aparecer aqui o OCP. Cada vez que eu aperto para baixo, eu vou mostrando o item desse código. Então, o OCP significa a capacidade total das unidades externas combinadas. Então, eu tenho aqui 320. O que é esse 320? É a soma das capacidades totais aqui, tanto da unidade externa como a interna, mas não é em quilowatts nem em HP, tá? Existe uma tabela aqui, tá? No manual, que vocês podem ver, que finaliza aqui em 224, tá? Nesse caso aqui, eu tenho uma unidade de 176 e uma de 144. Somando as duas, dá os 320. Então, vai ter um parâmetro aqui que vai mostrar a capacidade só da unidade mestre, tá? Por enquanto, é a soma das duas unidades, ok? Então, vamos lá. O próximo parâmetro é o OAA, que é o número da unidade externa conectada. Nesse caso, o número de unidades externas conectadas, né? São duas, ok? Uma, duas. Então, eu tenho duas unidades externas, uma mestre e uma escrava. Eu tenho aqui o ICP, que é a capacidade total das unidades internas, que eu tenho aqui 384, que também existe uma tabela, tá? Aí teria que ir somando aqui para poder saber qual que é a capacidade total aqui, teria que saber o projeto, né? Para você ir somando essa indicação, tá vendo? Essa coluna de indicação, somando os quilowatts para poder saber a capacidade total. Mas também tem o parâmetro que mostra, tá? Logo mais eu chego lá. O IAA é o número da unidade interna conectada. Número de unidades internas conectadas, né? São 15. Então eu tenho 15 evaporadores ligadas a esse sistema aqui, ok? Próximo parâmetro aqui é o número do ciclo refrigerante, que é configurado aqui por esses dip switches, né? Então eu estou no ciclo de refrigerante número 2, tá? O OP é a capacidade total das unidades internas em operação. Então eu tenho aqui 104. O HT é a frequência que o compressor está nesse momento aqui, né? Então eu estou aqui com 83,6, tá? É hertz aqui. E o J é o tempo de operação acumulado. Então eu tenho aqui 625 horas de operação dos compressores, tá? Agora vai me mostrar que eu estou aqui no OD0. O que é esse OD0? É referente à unidade mestre. Então, todos os parâmetros que eu for apertando para esse botão para baixo, a partir de agora, vai ser referente à unidade mestre. Se eu quiser ver da unidade escrava, eu só coloco para o lado e continuo descendo aqui, certo? Mas eu quero da unidade mestre por enquanto, ok? Então, eu volto aqui, unidade mestre. Notem aqui, pessoal, ID 01. Tudo que eu apertar para baixo aqui vai ser referente ao evaporador número 1. Então eu volto aqui para o OD0, ok? E vou continuar descendo aqui. Então eu tenho um parâmetro CA. O que é o CA, pessoal? É a exibição da capacidade da unidade externa, aquilo que eu falei para vocês. Então essa unidade externa é 176. Ou seja, vamos olhar a tabela aqui, ó. 176, ó, é de 61,5 kW, certo? De 320 para 176 eu tenho 144. Então a outra é 50 kW. Deu para entender? Vamos ver aqui para vocês derem uma olhada. Vamos voltar aqui e ver o número 1, que é a escrava. 144, tá vendo? Eu tô vendo agora a capacidade daquele equipamento lá.
daquela unidade ali. Então eu tenho 144, que é 50 kW, ok? Vamos voltar aqui para OD0, tá? E vamos continuar aqui, ó. CA já foi. Agora o SC. O SC, ele é a exibição da situação do output do microcomputador. Aqui não tem muita configuração para a gente fazer. Pode ver que até os parâmetros que aparecem é um pouco complicado, tá? Então são configurações de fábrica aí. É referente ao microcomputador da placa aqui. O HI é a frequência de operação do compressor número 1. Ele está em 41,8 Hz desse equipamento, tá? Do mestre. O IH2 é a frequência do compressor 2. Ele está em 0 porque está desligado, certo? O CC é a exibição total do número de compressores em operação. 1. Por quê? Um compressor está parado e o outro está em funcionamento. O F0 é a exibição do step, né? É o passo do ventilador da unidade externa. É de 0 a 27, tá? Ele está no passo número 7. Ele está bem devagarzinho rodando aqui, tá vendo? São 27 passos, ok? Agora, o E1 é a exibição em porcentagem da abertura da válvula de expansão da unidade externa. Ela está com 98% aberta, certo? O E2 é a exibição da abertura da válvula de expansão da unidade externa número 2, tá? Tá em 100% aberta. O EB é a válvula de bypass, a válvula de expansão de bypass. Ela está em 3%. O PD, pessoal, é a pressão de alta, a pressão de descarga. Está aqui mais ou menos em 2,28 megapascal. Isso deve dar aí uns 300 PSI, mais ou menos, tá? De cabeça, de cabeça eu não tenho, mas deve estar mais ou menos uns 300 PSI. O PS é a pressão de sucção. Está 0,81. Deve estar aí mais ou menos em 103, 104 PSI, tá? Aqui mostra em megapascal, hein, pessoal? Megapascal, marca isso, tá? T0 é a temperatura do gás, né, a temperatura do fluido de descarga do compressor. Tá em 34 graus Celsius, tá? Aqui é legal, cara, esses T aqui, porque você consegue descobrir defeito no sensor. Se estiver marcando aqui menos 127 ou 127, significa que o sensor está com problema. Menos 127, ele está com o circuito aberto, o sensor está aberto. Se estiver marcando 127, o sensor está em curto-circuito. Isso vai servir para todos os T's, tá? Por exemplo, ó, o TD. TD é a temperatura de descarga do compressor, tá? T0, pessoal, é a temperatura ambiente, tá? É aquele sensor que vai lá atrás, ó, na parte de trás do condensador. É a temperatura ambiente. Então ele está aqui em 34 graus. O TD é a temperatura de descarga, tá? Fica ali no cabeçote do compressor, tá em 51. Aqui no caso, né, é do compressor 1, tá? Por quê? Compressor 1, ó. TD 10. Então é do compressor 1. Tá em 52 agora, tá? Mesma coisa. Se estiver marcando menos 127, tá aberto. Se estiver marcando 127, tá em curto. Agora o TD 20, que é do compressor 2, tá em 45, ok? O TE, pessoal, é a temperatura da linha de líquido, tá? Do compressor 1, tá em 39 graus. Do compressor 2 tá em 39 graus também, ok? Agora o TG, é a temperatura do fluido no trocador de calor da unidade externa, tá? 49 graus, ok? E por fim, temperatura da linha de líquido da válvula de bloqueio, tá? 38 graus. E temperatura de subresfriamento do trocador de calor, 40 graus. Todos esses T, pessoal, se estiver marcando 127, tá em curto-circuito. Se estiver marcando menos 127, o sensor está aberto. É uma forma de você descobrir se os sensores estão com problema, tá? Então eu tenho também aqui a temperatura do dissipador de calor da placa inverter 1, né? Eu tenho a placa inverter 1 e 2, então a temperatura do dissipador de calor está em 59 graus. Do inversor 2 está em 31 graus, ok?
do dissipador de calor do ventilador 1 está em 35 graus e do dissipador de calor do ventilador 2 está em 34 graus. O A1, pessoal, é a corrente do compressor número 1. Ela está em 8 amperes. O compressor número 2 vai estar em 0 porque o compressor está desligado. Motoventilador do circuito 1, motoventilador 1, né? Está desligado. Motoventilador 2 está desligado também. Está desligado não, mas está com corrente bem baixa, que eu acho que o sensor não tem capacidade de leitura, né? O J, pessoal, é o tempo de operação do compressor número 1. Tá vendo o 10 aqui, ó? Ele tem 181 horas de operação. Do 2 eu tenho 181 horas de operação também, tá? Aí eu tenho o tempo de operação acumulado do compressor, 181, acumulado também 181, e o código de parada, código causa da parada do inverter, tá? Aqui eu não tenho código nenhum, aqui da placa inverter 2 também não tenho código nenhum. O FT é a causa de parada do controlador do ventilador, também não tenho nenhum código, tá? Isso aqui é legal, se tiver algum código de erro, vocês podem ver aqui, né? E OD1, se eu for baixar, eu vou ver as mesmas informações, só que agora repetidas, né? Só que do quê? Da minha unidade escrava. Vocês vão ver tudo novamente, ó. Tá vendo? E1, EB, vamos lá nas pressões. A pressão de descarga, pressão de sucção, tá vendo? Só que tudo referente à minha unidade escrava. Certo, pessoal? Então, esses são os códigos que existem para verificação aqui de um VRF 7 Free. Quer sair aqui, apagar? Segura apertado o botão do meio, PSW1, até apagar. Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica de como acessar os parâmetros aí do VRF Hitachi 7 Free. E, novamente, não se esqueça de se inscrever no canal aí e clicar em joinha. Forte abraço a todos.